Tá bom, boa noite a todos. Que bom que a gente está aqui hoje recebendo o nosso convidado. Eu vou falar um pouquinho do nosso grupo rapidamente. Aqui o Neuroarquipoa, ele surgiu no final de 2017 com o objetivo de estudar neuroarquitetura, arquitetura, o bem-estar, que é isso que eu sei que o Tony vai falar hoje muito sobre o bem-estar dos espaços. E a gente começou nos reunindo presencialmente, lendo artigos, tentando conhecer um pouquinho desse universo. A gente começou também mandando artigos e posters para a ENFA, para alguns lugares. E chegou um momento que o nosso grupo passou a ter os encontros online. E aí a gente saiu um pouquinho, expandiu um pouquinho além das fronteiras. O nosso grupo é voluntário, todo mundo se reúne, todo mundo participa de alguma forma, alguns coordenam e sempre alguém é responsável pelaquela reunião, aquele encontro, para trazer alguém ou algum assunto para que todo mundo aprenda. Esse encontro, o responsável por trazer o nosso convidado é o Aldemir, que não é gaúcho, está bem longe. Aldemir, muito obrigada. Fortaleza, Ceará. Fortaleza. Eu sou a Sandra, qualquer coisa, se precisarem, só chamar. Eu vou passar a palavra para o Aldemir, para ele apresentar o nosso convidado, e a Ivinara, que também faz parte da coordenação, ela vai ficar aqui para fazer a moderação das perguntas, do bate-papo, e é isso. Então, Aldemir... Ok, boa noite. Vocês estão me ouvindo antes? Só um momento. Sim. O meu Zoom parece estar com problema. Está todo mundo me ouvindo, vendo? Sim. Tá bem boa. Tá. Bem bom. Tá boa. Tá. Pode ser que ele caia a qualquer momento aí, porque tá estranho, mas ele tá... Não tem problema. Caiu, né? Caiu. Ai, bom. Vamos esperar ele voltar. Caiu. Bom, tem um pouquinho de volta. Então, hoje a gente está com bastante gente, bastante convidados para a gente falar sobre esses assuntos que a gente gosta muito. Daqui a pouquinho o Tony volta. Eu acho que está chovendo lá também, a internet não deve estar lá essas coisas. Mas daqui a pouquinho ele entra e a gente continua. A Andréia chegou também. Tudo bem, Andréia? Mas Aldemir também pode continuar apresentando, né? Falando dele enquanto ele chega. Boa. Aldemir, então, contigo. Pode apresentar nosso convidado enquanto ele volta. Tá bom. Então, pronto. Na verdade, isso foi um desafio para mim, que assim que eu terminei a minha pós-graduação de neuroarquitetura, eu fui fuçar a respeito, que eu gosto muito de paisagismo, e eu fui fuçar saber se existia alguma coisa na área. E aí descobri o Tony, né, falando sobre neuropaisagismo. Por sinal, foi o primeiro a falar sobre o assunto no Brasil. E fucei, eu sigo ele no Instagram, comprei o livro dele, ele até me mandou já autografado. E o meu desafio, um dia eu vou levar ele para o grupo da Arquipoa, né? Para ele falar um pouco sobre neuropaisagismo. E aí o Tony é o seguinte, ele é engenheiro agrônomo, paisagista, tem mestrado em floricultura e atua na área ambiental desde 1985. Ele mora em Peralta, Encanto, em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Ele também já escreveu o livro Paisagismo para Celebrar a Vida e o último agora que é Neuropaisagismo. Agora vou esperar ele chegar aí, porque eu tenho um prefácio para ler sobre o Tony. Ele está entrando. Tá. Está entrando, daqui a pouquinho, está aqui com a gente. Legal. O Tony fala sobre muitos assuntos além do neuropaisagismo também. Ele tem uma visão muito ampla sobre os assuntos dos espaços. Voltou, Tony. Lá, volta. O Zoom deu pau, mas eu consegui reiniciar. Então, vamos lá, tomara que não. Tony, eu fiz um breve relato aqui sobre o seu currículo, certo? Já concluí. E vou ler aqui um prefácio que está no seu livro, um pequeno texto escrito pelo arquiteto Carlos Solano, onde ele diz que o Tony de todo jardim é vibração. Todo ele dialoga com o pensar, o sentir
espírito humanos. Afirma também o arquiteto Carlos Solano que o neuropaisagismo confirma a vida é movimento e energia. E isso pode ser percebido espetacularmente quando se caminha pelos jardins imaginados por Tony Baker, né? Ou é Baker? E aí a palavra está contigo, Tony. Bacchus. Alô, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos sim. Parece também a internet não tá aquela coisa, mas que bom que estão me ouvindo. Então, tudo tá. Tudo certo. Tá. Eu ouvi o Aldemir meio cortado, mas vamos lá. Então, a bola é comigo já? A bola é com você. Passei. Tá. Então, é um bate-papo que eu quero fazer também, um bate-bola com todo mundo aí, é bem livre, né? A temática é muito ampla, então eu não vou fixar num tema e desenvolver só um tema, né? A gente vai picando e dando a nossa experiência em paisagismo e, como vocês viram, eu tenho uma escola de paisagismo há mais de 20 anos, né? E aí a gente vai desenvolvendo. Vou dar um breve histórico, assim, para situar, acho que alguns não me conhecem, né? A minha formação é na agronomia e depois de estar atuando com paisagismo, resolvi abrir uma escola de paisagismo também aqui em Nova Petrópolis. Em curso já estou há uns 25 anos, né? A escola fez 20 agora em setembro. E a partir da escola, das aulas, a gente começou a elaborar o foco em paisagismo ecológico e começou a vir algumas questões com os professores, com alguns mestres meus, com alguma caminhada minha, de entender energias sutis também, né? Então, conheci o Solano, conheci Feng Shui, geobiologia e também permacultura, né? Eu diria que são esses 3 pilares para entender o que eu chamo de paisagismo vibracional, que então, sei lá, uns 15 anos eu falo em paisagismo vibracional, mas não é o único termo, né? Eu gosto de paisagismo ecológico, sustentável, todos são termos, né? O homem gosta de botar tudo na caixinha e dar como é que se diz, uma definição e para a gente se enquadrar tudo nisso. É uma questão humana, né? Mas a gente tem que sair meio pela tangente aí e seguir o barco, porque tudo é uma coisa só, né? Tudo é vibração, tudo é energia, tudo veio do mesmo lugar, né? Então, ok, a gente fica brincando de humanos aí nesse planeta aí, e nós temos essa caminhada aí de tentar regenerar o planeta ao máximo, né? A raça humana não precisa dar discurso, né? Tem feito um monte de bobagem por aí, né? Não só bobagem, obviamente. Então, eu gosto de falar até no livro a questão de regeneração a partir daquilo que o homem degenerou, né? Então, é dualístico, né? O bem e o mal, regenerou, degenerou, e vai evoluindo, pelo menos deveria evoluir, né? Então, isso é uma das coisas que eu falo no livro, até acredito que nem todos conhecem, né? Não sei se... agora ele está com o fundo. Tá, obrigado, Aldemir, melhor tu mostrar aí. Então, em 2012, eu publiquei o livro Paisagismo para Celebrar a Vida, que agora em 2022 se esgotou. Ele tinha 2.000 exemplares, eu estou reescrevendo, está 80% pronto a segunda edição, mas ainda tem que dar um suorzinho aí, que realmente agora a primavera não tem o menor tempo para dedicar ao livro. Mas em 2020, a partir do livro Paisagismo para Celebrar a Vida, botei um capítulo último, né, que é o provocativo, que eu chamo, que é o paisagismo filosofante. Eu não tenho livro aí, Paisagismo para Celebrar a Vida. Não. Tem na biblioteca, sabia. É que eu não estou com ele na mão aqui, mas
o capítulo 10, ele é entender o mundo, provocar, e a partir desse capítulo 10 eu fui juntando material daquilo que eu gosto de pesquisar e tal, e fazem 3 anos fui convidado para dar uma palestra em Brasília, de uma amiga que organizou um congresso de paisagismo, e o nome é Paisagismo Consciente. Ela é bem amiga, né? Daí eu sentia vontade de dizer para ela, eu posso falar de neuropaisagismo? Ela, sim, pode. Só que não tinha criado nada do neuropaisagismo, só todos esse material, né? E aí eu gostei do neuro, botei em 3 partes a apresentação, foi quase 2 horas, né? Eu disse, preciso 2 horas para tentar explicar isso. E a partir disso formatei o termo neuropaisagismo, que é um termo que eu já tinha meio que pensado, né? Mas não realmente utilizado. E vi que encaixou, ficou legal, né? Então, por que não publicar um livro neuropaisagismo? Então, essa é a origem, mais ou menos, do livro, né? Ele está previsto umas 200 páginas ou menos, e 2020, escrevendo ele, estava acontecendo a pandemia. E a gente em casa mesmo, uns 3 meses, foi justamente quando eu estava focado... obrigado, Cláudia. Já está vendo as máscaras? Aí tem 2 máscaras de teatro aí, que foi totalmente do acaso no livro, né? E elas são provocativas também, mas vieram da casa. É uma foto do meu irmão, uma foto sem edição. Ela é totalmente original a foto, né? Viu, Cláudia? Em cima ali tem 2 máscaras de teatro, né? Que são... Então, são coisinhas que vão acontecendo, sincronicidades, coincidências, acasos, mas... E isso são assuntos que eu gosto de tratar no livro Neuropaisagismo. Então, como eu falei, com a pandemia também comecei a inventar moda, né, no livro, comecei a botar um monte de coisa a mais, figurinhas, músicas, e aumentou mais 100 páginas. Então, e aí, acho que faz exatamente 2 anos eu lancei o livro. E, realmente, de 2.000 cópias, 1.500 já foram vendidas, né? E, para mim, está super legal. Então, está um movimento bom. Aí o pessoal, só para falar em livros ainda, né? O pessoal, Tony, então escreveu o teu livro, agora já tem 2 livros, legal, então já pode dar uma sentada, tranquilizada, tá bom, já fez teu livro da vida, não? Eu que nada. 2020 eu já estava pensando em mais 2 livros aí, e um deles começou a entrar agora, né? Mas esse fica de suspense, ainda nem vou falar. Bom, pode ir perguntando, por favor, aí interrompe à vontade, né? Então, esse é o histórico geral do livro. Tem uma parte que é inicial do livro, que ele tem muito a ver com o livro Paisagismo para Celebrar a Vida, que é discutir o mundo, né? Entender como nós temos esse viés da caixinha, né? De enquadrar tudo, do mecanicismo, do relógio, do tempo, que está nos afastando totalmente da natureza. Eu chamo isso, um dos termos que aprendi recentemente, é a separatividade, né? O quanto nós, humanos, ficamos separados do que é vida mesmo, né? E aí, alguns, acho que são arquitetos aí no grupo, né? Vários, né? E eu pego no pé, porque eu tenho muitos alunos arquitetos, o escritório aqui tem 4 arquitetos também, e o quanto na faculdade de arquitetura não se ensina exatamente o que é a vida biológica, né? E esse é um típico ou da engenharia, da advocacia, de outras faculdades, ou mesmo que não fez faculdade, no colégio só. É muita fala de ecologia e é algo muito fora do nosso dia a dia, e o nosso dia a dia a gente faz um monte de ações anti-vida, né? Vamos tocar bactericida, vamos tocar isso, vamos matar, porque isso aí é só problema.
e seja uma bactéria, um fungo, um inseto, ou mesmo uma plantinha invasora, nosso viés é muito antivida. Então, essas são as discussões que estão no livro. Eu até penso em dedicar a parte final da apresentação. Até me corrigem, é até às 8 horas ou como é que estão os horários de vocês? É a hora que tu quiser. Geralmente a gente vai falando, não tem horário. Até meia-noite a gente está disponível hoje. Pode falar. Eba. Eu não, depois eu tenho que abrir meu vinho, que está frio e tal, e tomar um péssimo de vinho. No meio aí a gente toca a mais, né? Um pouquinho mais de conversa. Mas, bom, então eu tenho um capítulo dedicado à biofilia, que acho que é legal a gente falar hoje, né? Tem capítulo jardins de cura, jardins naturalistas, tem vários capítulos, são em torno de 22 capítulos, né? E tem um capítulo que eu não pretendo falar hoje, né? Mas é o que mais está me desafiando, que é o capítulo 14. Na verdade, é a parte 3 ou 4 do livro, que é sobre entender a mente, consciência, inconsciente, psicologia, entender medos e obsessões humanas. Claro que sempre, não vou fazer um tratado sobre esse assunto, né, mas tentar entender o que isso afeta nosso trabalho dia a dia no paisagismo, né, entender os jardins, como nos afasta da natureza e tal. Então, esse é um capítulo, é o desafiante. Então, dando até um mini spoiler, né, é o que eu pretendo botar no próximo livro, desenvolver mais. Quer dizer, é um desafio, né? Tá. Eu vou querer umas perguntinhas aí, gente. Vamos lá. O pessoal tá tímido hoje. É. Gente, quem pessoal quiser levantar a depois mão e perguntar. Vânia. Vânia. A Vânia tem uma pergunta. Qual o seu olhar diante dos jardins de cura para a saúde? Pode repetir, foi a Ive, né, que falou? Isso. Qual o seu olhar diante dos jardins de cura para a área de saúde? Faltou a área de saúde ali, que é a questão do hospitalar, que a gente debate muito com essa questão, que esse olhar, essa mudança de visão, né, dentro de plantas, no hospital, o que fosse, porque a gente sempre procura ter essa parte, né, que é mais natural, ver o que impede isso, né, de saber os benefícios que tem a planta, que oxigena o ar, todo esse processo. Eu vou dar uma experiência que eu tive num hospital em Porto Alegre. Deixa eu ver, fazem em torno de 10 anos, quando entramos num projeto, um escritório aqui, para um hospital novo na Restinga, empreendimento do Moinhos de Vento. Era uma troca, agora é hospital público. Foi uma parceria de filantropia que eles dedicaram e doaram dentro de um acordo comercial para o órgão público. Então, a gente fez o maior telhado vivo na época do Brasil, né? 5.000 metros quadrados. Teve o arquiteto Cassiano, que fez o projeto, e a gente foi chamado para fazer esse projeto do telhado, subindo nas brises, né? Eu não gosto muito de parede verde, essa cheia de equipamento, irrigação, tá? Eu gosto de trepadeira subindo nas fachadas. O canal principal em termos de paredes verdes. Tinha um parque que a gente foi regenerando e manejando ele bastante. Uma ideia que eu achava o máximo, né? Mas até hoje eu acho que não foi desenvolvido, né? Tinha 1,5 hectares de jardins, de parque nativo lá, com plantas, algumas regenerando, algumas árvores, e a gente manejando a vegetação. E a ideia, que ao máximo, era os pacientes do hospital circularem por esse parque na parte de terapia mesmo. Mas é um projeto e dependia de vários fatores, e até hoje eu acho que não saiu isso.
Mas ok, eu tenho vários exemplos no mundo de hospitais com jardins terapêuticos, né? Dados não faltam, que é só coisa boa. E Exatamente. determinações políticas, né, de médicos, de grupos e tal, né? Então, eu vejo aí uma crítica à medicina também, né? Que ela tem essa caixa muito mecanicista, de um jeito que não sabe, e obviamente, porque não se aprende na faculdade o que o verde pode ser terapêutico. Verde, eu digo, não só um vasinho, mas também uma Exatamente. grande floresta, como a gente tem nesse hospital. Está lá as florestas, eu já visitei, tá lá, mas ninguém aproveita, né? Pelo menos da janela dos quartos de hospital consegue ver, mas isso é muito pouco perto dos benefícios que a gente pode ter essa interação. Obviamente, para todas as doenças, tá? Mas é certo que aí eu estou falando com vocês, sabem mais que eu, né? Certo que alguns tratamentos são bem eficazes nesse sentido. Esse respondeu mais ou menos? Sim, sim. Não, era questão mesmo desse olhar, né? Porque é algo que a gente se envolve, e tem algumas aqui especialistas em design biofílico, e é algo que é uma bandeira que a gente está buscando levantar diante disso, dos benefícios, porque já são evidências já, né? Tem como bem comprovações já, os estudos de Roger, né? Do Roger Urrich, que ele, né, foi arquiteto paisagista que trouxe todo esse estudo feito com imagens da natureza, né, em ambiente hospitalar. Então, e o que falta, né, para os próprios profissionais com essa ideia de trazer, que não é algo novo, já algo já, né, mais de 30 anos, e ainda se conserva esse padrão, pensando na cura, né, no benefício, no bem-estar do ser humano. Ok, eu estou lendo as perguntas aqui também, né? A Cláudia, o pós-pandemia, para quem trabalha em paisagismo, tem sido bastante ventoso, assim dizendo, né? De males que vem para bem, né? 3, 4 meses depois do início da parte forte da pandemia, a gente já viu um mercado bem aquecido, porque as pessoas estavam em certo desespero, morando em casas e tal, ou apartamentos sem jardins, e todo mundo, puxa, agora é o momento de ir atrás de mais jardins e se conectar na natureza. Então, eu só costumo dizer assim, tinha ideia, tinha vontade, mas não fazia, né? Com a pandemia deu um empurrãozinho. Estava preparado, mas mexia, né? E com a pandemia resolveu dar um empurrãozinho para um monte de gente se mexer em busca de mais verde, né? Então o mercado tá muito aquecido até hoje, né? Eu participo de grupos de pessoal que produz plantas, viveristas e tudo mais, né? Garden centers e tal, e eles dizem que tá só agitado, tá vendendo muito bem, né? Nesses tempos. Bom, Jardim de Cura, a gente já comentou um pouco aqui a pergunta da Catarina, mas eu acredito que o jardim não é só para ver, né? O jardim era para provar, o jardim interagir com todos os sentidos. Eu tenho um capítulo no livro que é os 6 sentidos no jardim, né? Tem os 5 clássicos e o 6º, que é o sentido esse mais da intuição, de energias sutis, né? Vocês vão ver o capítulo, tem entendimentos que tem 12 sentidos, 18 sentidos, e o jardim ele estimula praticamente todos, né? E já é uma cura. Se puder ainda estimular o paladar, né? O jardim a gente usa como alimentação, o olfato, um pouco menos a parte auditiva, mas também funciona bem. Visão, nem se fala. E o tato,
também, muito forte a questão de ter um jardim e usar pasto. Vamos ver outra pergunta aqui. É um pouco mais comprida, deixa eu ler aqui da Valéria. Valéria, acho que é melhor ela perguntar, que a pergunta dela é bem comprida. Cadê a Valéria? Pergunta Oi, aí, Valéria. Tony. É uma inquietação que eu tenho, como coloca ali. Eu sempre tenho trazido essa questão para os grupos. Eu moro em Niterói, e o bairro, a gente tem Caraí, que é um bairro que está entre a Baía de Guanabara, com a vista do cartão postal para o Rio de Janeiro, belíssimo, água, paisagem, calçadas caminháveis e um parque urbano muito agradável, lago muito bem cuidado, onde as pessoas frequentam. No entanto, esse bairro tem o maior índice de suicídio daqui de Niterói. E eu fico pensando se a geobiologia poderia, nos ajudaria a entender essa questão, porque já que a gente tem tantas ferramentas para que tudo fosse ótimo para a vida das pessoas desse bairro, a gente tem esse problema, né, grave de suicídio das pessoas que habitam esse bairro. É uma geobiologia super ampla, né? Não dá para te dizer os efeitos, como tratar o bairro, né? Ele não está dizendo que ele é super legal, tá tudo certo e tal, mas tem alguma coisa energética aí que não está bem resolvida, do mental. Pode ser origem, coisa de 100, 200 anos atrás, coisa mal resolvida na área, né? Então, eu só lembro de uma amiga que até veio dar um curso agora com a gente, paisagismo vibracional, a arquiteta Paula Leite, né? Ela estava falando agora também no Tiradentes, e ela sempre cita o Poganik, eu não sei escrever o nome, acho que ele é esloveno, croata, e ele trabalha muito memórias da Terra, né? Memórias tinha registros humanos que ficaram com uma... assim, no meu entender, né? Não é a minha área. Mas fica uma pegada de alguma coisa que aconteceu na área, tanto na questão humana, mas também tem na questão de energias, de fraturas de rochas, fissuras, sei lá, da própria Terra. Por isso que é geobiologia, entender a Terra e o quanto a Terra está afetando o ser humano que está em cima dela, né? Meios águas e tudo mais. Mais ou menos dei uma resposta meio ampla demais, assim, sem te dar uma luz aí, né? Mas vale, se eu puder, depois eu pego o nome certinho do Mário Poganik, como assim, né? O nome dele, né? Ok? Alguém souber, põe aí no grupo. Tem uma questão que esse final de semana, inclusive, foi levantada na aula da pós, que esse final de semana a matéria foi design biofílico, né? E, inclusive, eu que perguntei para a professora como que ela entendia, né? Como que ela enxergava essa questão da sustentabilidade de materiais que sejam sustentáveis na arquitetura, e o design biofílico, que fala para usarmos materiais naturais, tipo, enquanto a sustentabilidade fala, use um porcelanato que imite madeira porque é mais sustentável, o design biofílico fala, use a madeira, porque traz o bem-estar. Eu queria saber, tanto isso na visão das plantas, plantas naturais, aí tem gente que fala, não, usa planta preservada, e aí ficou esse debate, né, que no design biofílico preza por elementos mais naturais e a sustentabilidade por elementos mais renováveis, né? Eu queria saber o que você acha da questão, sua opinião em relação a isso. Eu vou pedir o Aldemir aqui me dar uma ajuda. Página do meu livro 153.
Se puder botar a imagem dela, eu vou explicar. Eu sei que não vai dar para ver bem, né? Mas é só para ilustrar um pouco. Alguém mais tem o livro? Se quem tiver o livro à mão, 153. Está onde? Essa aí. Só mostra, assim, que eu vou explicar. Esse aqui é uma coisa que me deu um insight, assim. Vou fazer uma historinha figurativa com os caminhos biofísicos. Meu Deus do céu, como é que você faz isso? Como assim? Gente, tem alguém com áudio aberto aí, por favor. Você pode desligar aí. Alô, estão me ouvindo? Sim. Então, no livro tem os caminhos biofílicos, que é um jeito que eu resolvi expor. Então, tudo são níveis, né? Entendendo a pergunta da Paula. Não existe isso é biofílico, isso não é biofílico. Existem níveis e níveis de sustentabilidade também. Ok? Está todo mundo ouvindo que eu estou com o meu conexão que está meio estranho. A conexão ficou ruim aí depois, mas ok. Como eu aprendi uma vez com um amigo ecologista, né? Petróleo é natural, né? Sim, vem da natureza. O plástico é da natureza. Então, o que é? O que é sustentável, o que é biofílico? Mas eu resolvi tentar botar as figurinhas ali para fazer níveis dos caminhos biofílicos. Está num apartamento sem janela nem nada, tu põe um quadro de vegetação com uma pintura bonita, uma foto, já é uma aproximação de biofilia. Põe um vaso com bonsai, põe um vasinho de violeta, já são bons níveis. Sim, já está aumentando. Um arranjo floral de flor cortada, que vai durar 5 dias, 7 dias, por aqueles 5 dias tu teve uma experiência biofílica. Tu pode fazer uma parede verde, com bastante plantas dentro da sua casa, ok. E vários vasos com palmeiras, com plantas grandes, né? Um grupo de vasos, vai melhorando a tua conexão biofílica, vamos chamar assim. E aí eu vou entrar no que é o top, né? O que é o máximo, né? Sou suspeito para falar, obviamente, né? Mas você vai para o jardim, aí, claro, já mais sentidos e tudo mais, né? E um jardim pode ser um jardim só com uma grama e duas árvores, né? Isso também já está melhor do que tá as plantas no vasinho. E aí, puxando a brasa, né, que é o que a gente ensina já há 20, 30 anos, é fazer um jardim ecológico, com bastante temperos, plantas medicinais que tu vai interagir, que são os jardins de cura, né? Com muita biodiversidade, né? O Brasil é o país campeão em diversidade vegetal, e a gente vê uma tristeza só jardins por aí, né? Que é os jardins convencionais, assim, dizendo que tem 10 espécies. Eu costumo usar jardins com 100, 120, 150 espécies de vegetais diferentes. E aí, para mim, é o top, né? Então, são caminhos biofílicos. E eu posso provar por A mais B que o jardim mais sustentável é esse, biodiverso, né? Não tem a menor dúvida. Então, os selos verdes, sustentabilidade, medalhinhas por algumas coisas aí, que é meio estranho às vezes, né? Vocês te respondeu agora a pergunta, Paulo? É que essa professora ela falou que não tem como a gente fazer uma construção que seja sustentável, né? 100% sustentável. Ela falou que isso não existe. Ela falou, inclusive, ela trabalha com isso e ela falou que é praticamente impossível, né?
E aí ela estava explicando essa coisa desses dos selos e inclusive da biofilia, né? E aí surgiu essa questão da sustentabilidade versus a biofilia. E aí ela falou, essa coisa de 100% sustentável não tem. Ela falou, nem os índios que cortou a árvore já não está mais sustentável, né? Já foi. Mas não é antagônico o termo biofilia e sustentabilidade, né? Não é um ou outro, não. São coisas juntos, né? Sim. Eu expliquei, o jardim super biodiverso é o mais sustentável e é o mais biofílico, né? É interessante, pensando em arquitetura, construção, é o conceito de pegada ecológica, né? Ver se esse material, que pegada que ele fez na natureza, né? Então, obviamente, eu volto e meio, o pessoal está na moda, vamos fazer a casa em container, né? E tal. Se a gente fizer uma análise geobiológica numa casa toda de metal, mesmo steel frame e outras, é muito magnetismo que não é mais saudável. A gente pode ter certeza que eu moro em casa que é só tijolos e madeira, até o telhado de palha, muito madeira, é muito mais aconchegante. É quase óbvio, né? Mas nossos caminhos da arquitetura e da engenharia estão de muito concreto, aço, vidro, e pode algum desses materiais ser um pouco mais sustentável que o outro, mas não é, em termos de saudabilidade, não são. Então, essa pergunta da Ana Nascimento é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Fazer o máximo de fibras naturais com menos de industrialização possível é lógica, né? Claro que durabilidade, uma série de outras questões, né? Mais alguma coisa aqui? Posso só fazer um adendo com várias perguntas aí que o pessoal falou da área da saúde? Eu vou discordar, desculpa, de um monte de coisa aí, porque eu sou especialista em hospital. Então, quando se fala disso, na minha opinião, eu acredito que em alguns lugares do hospital fica impossível especificar essa biofilia, o design biofilia, primeiro porque eu acho que as pessoas usam o termo errado, né? Então, tem gente vendendo apartamento falando, o apartamento é biofílico. Então, a pessoa primeiro tem que entender o termo do que é biofilia e do que é design biofílico. Eu acho que a pessoa virou moda, o pessoal tem confundido muito, né? Sustentabilidade, biologia. Mas em relação à saúde, né? Especificamente aos hospitais, é impossível, em alguns lugares, com asepsia, com materiais que são necessários para procedimentos e normas. Existem normativas que a gente está, por exemplo, num centro cirúrgico abrindo o corpo humano. Existem estratégias, mas falar que os hospitais, os médicos, ou a gente não quer colocar isso, para mim é uma inverdade. Eu acho que melhorou muito tudo isso, é um caminho a seguir, mas vão continuar tendo lugares no hospital que fica impossível mesmo de colocar, e não adianta sonhar e viajar na batatinha que não vai colocar. É a minha opinião, tá? Eu não tenho dúvida disso. É que o pessoal colocar aonde botar as plantas no hospital, né? Por favor, né? Exato. Então, porque o pessoal debate demais isso, eles debatem demais que o hospital não quer colocar. E, às vezes, a pessoa que está projetando precisa entender aonde ela vai entrar com o paisagismo. Tem muita gente brigando, mas existem normativas que precisam ser seguidas. Então, a partir do momento que as pessoas entenderem esse lado da legislação, e a pandemia veio também para mostrar o quão preocupante é isso, eu acho que a gente estende isso para outros ambientes, né? Como os shopping centers e muitos outros ambientes que poderiam ser usados, mas tem que ser usado com cautela. Obrigada. Eu não sei se você pegou essa conversa
de uma outra conversa, eu falei telhado vivo, parede externa. Oi? Desculpa, Não, quem está falando? deu um barulho, uma interferência. Achei que alguém estava Esse hospital perguntando. da Restinga, Moinhos de Vento, a gente fez telhado verde, paredes externas, no saguão, Sim, eu conheço. E no parque. Eu não propus em nenhum... Não, eu não estou falando de você. Vasos, né? Eu sou contra vasos, plantas sofrendo. Não, é uma pessoa que perguntou aqui no grupo essa resistência, eu não me lembro, desculpa, eu não me lembro a pessoa que perguntou, é que eu levantei a mão na hora, mas aí acho que porque eu estou sem Oi, Juliana, vídeo, foi comigo, foi eu que perguntei. A minha questão, eu entendo a tua colocação. Vânia, desculpa. Foi eu. É porque, assim, ó, tem situações que eu entendo pela norma, não sou especialista na área de saúde, mas a gente, como profissional, sempre busca saber um pouco, né? Um pouco mais, até para poder projetar, e tu vai mais a fundo e vai pesquisar. É que tem situações no próprio hospital, na área de saúde, que a própria vigilância, ela prega uma coisa, assim, e tem situações que não tem coerência pela asepsia, por todos os sentidos, por todo, porque isso, ou, por exemplo, predomina o branco. Por que predomina o branco? A Valéria está aqui que não me deixa, né, Valéria? Por que predomina o branco? Não é o branco que dá a sensação de limpeza. Tem pontos no hospital ou em qualquer outra área de saúde que talvez acumule mais pó do que... Não estou falando de centro cirúrgico, não estou falando nada disso. Não é questão de falta de conhecimento, porque tudo que a gente projeta, eu acredito que todo bom profissional, ele busca pesquisar antes de aplicar, né, para saber o que é viável ou não. Então, a questão que eu me pergunto, assim, em questão de área, por falta de conhecimento mesmo, que pode ser por estratégia indireta, que não precisa ser diretamente, não vou lá na UTI ou no centro cirúrgico colocar um vaso de planta, óbvio que não, mas são situações de sala de recuperação, na sala de UTI, são momentos que o paciente, isso são estudos, evidências comprovadas, da recuperação, da economia para o hospital, para a área de saúde, a questão das cores, porque se padroniza aquele verde, aquela questão do hospitalar, trazer essa humanização, um termo até deshospitalar, porque a questão que fica essa coisa tão engessada, que cria esse padrão, que óbvio, como eu sempre digo, ninguém vai ao hospital a passeio. Todo mundo vai lá para se tratar, né? Tu tens algum problema. Então, a partir do momento que tu vai buscar a cura, diante do que nós acreditamos como seres humanos, que viemos da natureza, levar isso de uma forma indireta, de uma forma com toda a cautela e todo o cuidado, levando os benefícios do que é comprovado da vista por que seja de forma indireta, por uma paisagem, um quadro na parede, ou no UTI o paciente está lá no teto. Existem vários hospitais com isso. Eu vejo a resistência, falo por mim aqui, pela região, pela minha região. Outros já estão investindo, o mundo inteiro já está investindo. Então, não é questão de ser falta de conhecimento ou achar que pode aplicar num shopping, não. Todos os ambientes construídos, para mim, onde o ser humano habita, há possibilidade disso. Que seja de forma, né, ali levada indireta, direta, através do jardim de cura, onde o paciente que seja possível sair, ele vai até esse espaço, mas eu vejo a falta de credibilidade nessa cura. Isso é que eu vejo, a falta de credibilidade, dizer não, porque isso é só o médico da área integrativa. Não, esse é o médico da área que vem trazer só a questão científica, né? Então, é questão de olhar, essa é a minha posição que eu coloquei só. Vânia e Ju, a gente, antes de entrar, a gente estava conversando com a Ademir sobre essa questão de que a gente está passando por uma transição, né? Tudo mudou, muita coisa está mudando. Então, eu acho que faz parte essas vezes, esse mal entendido às vezes, né? Que a gente tá trazendo em questão agora. Mas eu acho que tudo vem para somar. Então, eu acho assim, quando o profissional, como a gente sabe que o nosso papel, enquanto estudantes de neuroarquitetura, a gente foca no bem-estar da pessoa, do ser humano, então é esse olhar que a gente quer trazer aqui. É para se complementar, não é para se dividir nada, né? O Ademir, eu acho que levantou a mãozinha, quer falar, Ademir? Por favor. Opa. Tony, é o seguinte,
fala-se que entenda-se de pessoas e você faz um projeto bem assertivo, né? E aí, quando eu me deparei com o neuropaisagismo e li o teu livro, eu pensei, não só de pessoas a gente deve entender, porque as pessoas, digamos assim, elas não estão isoladas, elas interagem com o meio ambiente, né? E o meio ambiente é vida, é energia. E essa relação, ela se faz por meio dos sentidos. E eu busco muito que ferramentas, então, dentro do neuropaisagismo, procurar para, digamos assim, acionar os sentidos. Eu vi no teu livro que você fala dos jardins regenerativos, dos naturalistas produtivos. Essas são as ferramentas, ou só algumas das ferramentas? Bom, eu vou passar com aquilo que eu trabalho, né? Que são esses tipos de jardins, né? Eu falei em biofilia, os caminhos de biofilia. Um jardim, por si só, com grama, mais uns arbustos, mais umas árvores, já estamos chegando no local legal. Todo mundo gosta de estar num jardim, né? Isso é quase óbvio, né? E aí, o peixe que eu vendo sempre é botar o máximo de biodiversidade, preferência com o máximo de plantas nativas da região. Nem sempre é fácil, o pessoal sempre vai ter o choro e a queixa. Cadê? Nos viveiros não tem planta nativa, como é que eu vou usar? No máximo uma pitangueira, uma goiabeira. Mas é buscar, né? É uma busca, né? O próprio livro tu deve ter visto... Oi, desculpa. Só para terminar, o livro deve ter visto que ele não é um livro de passo a passo, de caminho, agora resolve tudo com o neuropaisagismo. Ele é um livro de filosofia, basicamente, né? Entendeu? Quântica, psicologia e filosofia. Ele é para botar... É uma revisão ampla, né? E aí cada um vai tomar seus caminhos, suas escolhas, né? Ele é mais provocativo do que... claro que eu quis botar a parte que você mesmo falou, né? De jardins de cura, jardins naturalista, regenerativo, como se faz, né? Mas não é esse desse livro, né? Então, é entender um pouco mais o amplo, né? Tem capítulos para entender o que é o elemento água, fogo, terra, ar, né? Que a gente fala não se relaciona com a nossa vida, né? Entender os bilhões de micro-organismos que habitam o nosso corpo, que a gente mal entende, né? Daí vem série de conceitos errados aí que acabam batendo na nossa vida, a nossa conexão. Eu só queria comentar, dentro daquela questão da planta em vaso, uma coisa que me incomoda muito, desde que eu comecei paisagismo, é as pessoas querem botar plantas em vaso em locais inadequados. A Juliana falou em centros cirúrgicos, asepsia e tal, ou locais que, nos hospitais, muitos não tem nem janela, né? Não tem claridade. É condenável botar uma planta para ficar lá 10 dias sofrendo e morrendo e pegando doença e tal. Eu nem tenho planta no meu quarto, mas é óbvio que eu moro em volta de uma floresta, não preciso de planta no quarto, né? Mas tem gente que a única chance é ter uma planta na janela, né? Ok, essa planta... Eu costumo dizer que as pessoas passam pelas plantas, a grande maioria, vocês podem botar a mão na testa, que eu também já fiz isso, né? Passa por um local cheio de plantas em vasos e não essa planta está realmente feliz naquele local. E, como um recado aí ao Demir também, né? Entender que está crescendo bem, está viçosa, está vibrante, está feliz. Isso já é um super caminho que se dá, né? No jardim aqui eu tenho não é uma pegadinha, é uma brincadeira que eu tenho com os alunos, né? Os visitantes. Chega aqui no jardim, parem aqui e façam 360, uma visão 360 graus, circule e conte o número de plantas.
E aí, até hoje, ninguém nunca me deu um número de plantas no meu jardim. Não consegue. Não quiseram, porque passa de 1.000, 2.000 plantas diferentes num 360, numa produção só. Daí, é uma brincadeira em 3 anos. Né? Agora, procurem plantas doentes ou com pragas. Ah, lá tem um pouquinho, lá tem tal. Tá. E agora o terceiro ato é o seguinte. Agora, olhem bem para a minha cara e vejam se eu estou preocupado com pragas e doenças no meu jardim. Isso aí é uma libertação. Isso eu tento passar no livro um pouco, né? A ação de estar no meio mecanicista, de querer controlar tudo e tal. E a natureza é muito mais do que nós humanos controlando, né? Então, acho que fica esse recado maior, né, dentro da tua pergunta. É um recado muito, muito, muito válido. Eu acabei de passar por um furacão aqui e a gente entende o quanto a gente é nada perto da natureza e o quanto a gente precisa cuidar dela, né? É bem isso. Pode perguntar, Ivy? Pode, claro. Tony, fiquei impressionada quando você falou que gosta do jardim biodiverso e falou de 150 espécies, e eu fiquei aqui já bem impressionada. Então, essa questão das plantas exóticas, porque eu já fui coordenadora de um parque, 170 hectares, e a gente tinha algumas plantas exóticas que começaram a dar muitos problemas. A própria mangueira começou a criar um problema, uma doença nas mangueiras que contaminava as outras árvores. A gente também já lidou com problemas de baobás que foram trazidos e eles começaram a se desenvolver tanto aqui no Brasil, na região que levaram, que o pessoal começou a ficar desesperado, assim. Então, esse jardim biodiverso, e também ainda teve o problema também daquela... Plantaram muito por causa de insetos, né? E por causa da dengue, período da dengue, aqueles nim, né? A árvore é o nim, né? A gente chama nim no Nordeste, não sei como é que vocês chamam aí. Então, o NIM também, o que aconteceu, começou a interferir na fertilidade de algumas aves. Então, assim, esse jardim biodiverso deve dar um trabalho danado de pensar em sistemas né, relacionamento entre as plantas, né? Como é que fica isso? Na verdade, é o contrário, pelo menos na minha prática de vida de jardim. Né? Eu até cunhei um termo diversidade, até um capítulo do meu livro Paisagismo para Celebrar a Vida. A diversidade é simplificadora e curativa. No momento que tu põe é o meu caso aplicado aqui, jardins, em volta aqui onde é que eu moro, da escola. É tanta diversidade que eu não estou nem preocupado com as interações das plantas. Quem quer viver, vive. Quem não quer viver, nasce espontânea. Se eu quiser, eu tiro uma ou outra, mas eu sou quase um nada, né, perto do jardim, né? Claro que eu faço ele como jardim botânico, eu gosto de plantar um monte de flores, mas eu tenho o microfone aberto. Se você está falando em parque, a gente pode diferenciar um parque de nativo, de preservação ambiental total, né, só para planta nativa. As exóticas são uma preocupação. Mas se é um parque público, um parque regenerado, eu não tenho tanto problema em uso de plantas exóticas, até porque a gente no paisagismo não tem, às vezes, falta opções, né? De ter, eu quero só usar nativa aqui da minha região da Serra Gaúcha. Vai nos viveiros, tu não encontra. E isso eu aprendi muito forte, né? Para mim foi um marco decisório em termos de... Eu já trabalhava com ecologia na agronomia, estudava e trabalhava,
me formei e tive a felicidade de fazer um curso de permacultura com o Bill Mollison, fundador lá em 92. E aí, a partir de lá, tá, importante é a diversidade, é regenerar, é fazer agrofloresta, agricultura sintrópica, usar de tudo para aumentar muito a diversidade, a massa vegetal, fugir totalmente das monoculturas, que estão uma grande praga brasileira, a monocultura da soja e outros, né? Está dando dinheiro, mas ela está degradando a paisagem, a olhos vistos, né? Matando e tudo. E a gente, ao contrário, a gente quer fazer produção de alimentos em agroflorestas e não importa se é nativa ou exótica, nesse sentido. Não sei se respondi parcialmente, né? Mas... Sim, pode perguntar mais, Ive? Pode, claro. Eu só tenho uma pergunta aqui da Vera, acho que ela perguntou faz um tempinho. Animais e jardins, como conciliar? Agora defina os animais e jardins. Senão... É mais cachorro grandão, cachorros. Pisoteando tudo, né? Inclusive, me apoiando nessa pergunta dela, essa conciliação ou não conciliação de plantas e jardim, até porque onde tem planta atrás fauna, né? Ao invés de criar, digamos, os chamados jardins de cura, criam os jardins de medo, e muitas vezes até repulsa. Sim. Tá? Então, acho que é bem por aí. Eu vou evocar o Bill Mollison da permacultura, né? Normalmente ele era um assunto mais polêmico, esse é o mais polêmico de todos, né? Quando ele dizia gato não combina com jardim, tem que ser tirado, né? Em termos de sustentabilidade, o cachorro te dá nada em terapêutico, psicológico, tudo mais, né? Mas o cachorro tem ação e tal. Ele pisoteia, ele estraga o jardim, né? Normalmente, não todos os cachorros. E o gato é caçador, né? Ele caça passarinho, caça insetos, caça bichos úteis e tal. Então, são, teoricamente, animais proscritos. Mas eu tenho cachorro e gato em casa, né? Um pouquinho. Pelo menos eu tenho 4 hectares de mato. Então, eu não estou tão preocupado com meus 2 gatos. Eu tenho uma interação com fauna muito grande, 100 espécies de pássaros passando, pequenos mamíferos, né? O problema são outros, né? Então, é possível conciliar, mas aí é caso a caso, né? Não esqueça da diversidade, né? Concilie diversidade com teu cachorro, com gato e vamos embora. Aí, Valéria. Não, quem que ia perguntar ainda? A Valéria. Olha, eu já quero dizer que eu quero todos os livros, por favor, depois eu vou falar com você. A questão também, deixa eu só dar também um pitaco nessa questão teve um trabalho que foi feito no México por um grupo muito conhecido e amado por mim, e tinha esse problema, eles chamavam perros, né, os cachorros lá, estragavam as praças, todas eram um horror. Então, foi um desafio o grupo criar um local, como manter o bem-estar das pessoas que gostavam de passear com seus perros e os jardins lá, e eles criaram espaços separados para os animais. Aqui, nesse parque aqui que eu falo, aqui na Niterói, ele tem uma áreazinha só para os perros, os cachorros ficarem lá e brincando enquanto os seus donos passeiam pelo parque. Eu também queria dar um pitaco aqui na Ju e a Vânia. A gente tem que lembrar que hospitais a gente começou com jardins terapêuticos, né? Já que ele caiu, coitado, de novo. Não, está aqui ainda. Os jardins terapêuticos e, assim, o que os hospitais têm usado em relação à biofilia são panos transparentes. Panos transparentes que abrem para grandes áreas plantadas. Tem hospital que tem uma maravilhosa sala de hemodiálise, onde as pessoas ficam, deitadas ali fazendo hemodiálise e apreciando aquele jardim maravilhoso. Então, tem como
mesmo no centro cirúrgico, um pano de vidro hoje já é permitido, mostrando o exterior, então é possível conciliar. Mas eu queria falar, Tônia, eu queria saber se você já ouviu falar, né, no projeto o Line, né, que vai ser construído, está sendo projetado lá para o deserto da Arábia Saudita, né, o Smart City Line, né, que é uma cidade inteira que se propõe entre duas lâminas de vidro, e ali vai ter tudo para prover a vida humana entre aquelas duas lâminas de vidro assim comprida, né? E aí eu fiquei muito interessante, eu lendo a proposta do Line, eu fiquei pensando na questão justamente porque são 3 andares, né? O primeiro andar é de infraestrutura, o segundo andar, o térreo é de infraestrutura, o segundo andar da vida humana, né? Onde as pessoas vão se relacionar, shoppings, casas e vão morar, e o terceiro andar eu não me lembro. Mas aí eu fiquei pensando, no segundo andar, que é proposta essa questão da biodiversidade de uma maneira geral, né? Animais, humanos, plantas, a vegetação, e aí essa vegetação toda proposta, né, muito longe da terra, isso vai funcionar? Bom, eu digo isso aí eu fiz um apelido, né? Síndrome de Jetson, né? Querer nos afastar da natureza e trazer uma parte da natureza em prédios faraônicos, né? Alguns são bem legais. Eu comprei aquele de Milão lá, botou uma floresta no prédio, né? Mas o custo é muito alto, né? Perto de... vamos fazer umas comparação meio grosseira agora, né? Mas gastar um monte de dinheiro para trazer verde, quando poderia pegar uma parte desse dinheiro e regenerar uma área degradada, né? Isso aí sim, regenerar na veia, né? Não na perfumaria, aí, como eu chamo, né? Pega 10% da área de soja do Brasil e faz grandes agroflorestas, investe nisso aí. Nossa, isso aí vai dar um efeito ambiental e de produção de alimentos contra a fome e tudo enorme, mas é dualístico, né? São caminhos biofílicos pseudos, né? De alta input de grana, de sustentabilidade. Dubai é o grande exemplo, né, disso aí, né? Mas ok, está se fazendo as questões aí, mas vamos evoluindo, puxando a brasa para nós aí na área de paisagismo, regenerar várias áreas com uma diversidade, tanto jardins perto de casa como distantes, né? Eu trabalho principalmente com macro jardins, né? Eu gosto de jardins de ambiente fabris, de hotéis, de parques e tal, né? Então, acho que eu mais gosto de atuar, né? Mas também estou fazendo jardins residenciais. Né? Em ambos a gente consegue botar os conceitos. Né? Cada cliente é um cliente, cada situação é uma situação, né? A gente vai evoluindo. Mais alguma pergunta? Tony, eu fiz um projeto de uma ação social até com a Vânia, que me convidou, da Casa Biel, que era uma casa onde que eles recebiam crianças que não tinham condições de pagar um hotel para estar fazendo seu tratamento de câncer, né? E a gente que estuda... Isso onde? Como que é a cidade? É aí no sul. Itajaí, aqui em Santa Catarina. Ai, Vânia, esqueci, Itajaí. E a gente, quando vai fazer um projeto, a gente faz ele baseado em evidências, né, de neurociência. E eu lembro que quando eu fui fazer, eu fiquei com a enfermaria e eu achei um artigo, uma pesquisa que falava sobre a madeira, de uma pesquisa que eles fizeram, onde um determinado X quantidade de madeira exercia uma influência de bem-estar no ser humano, né?
E a pergunta que eu queria te fazer, assim, quando você vai fazer um jardim, assim, de cura, você tem, assim, existe uma proporção de um tipo de planta ou de uma quantidade de madeira? Existe isso? Quando você Madeira em que sentido? De botar em pergolado, piso? isso, o elemento madeira mesmo, e as plantas, assim, no geral, existe uma proporção? Você faz uma proporção? Não exatamente, aí não tem uma fórmula pronta, né? Cada jardim é um jardim, como eu falei, né? Cada clima é um clima, cada situação de insolação, tem florestas, tem montanhas, tem geada, né? A experiência vai me mostrando que eu tenho as minhas tabelas de planta, né? Que para esse jardim eu vou ter um leque de 300 espécies, né? No jardim eu vou ter 100, 150. Parece bastante, mas pensar assim, numa área de temperos e horta, eu consigo usar 50, 70 espécies só na horta, né? Então, só de chazinhos e tal, é muito fácil eu chegar em 50 espécies. Eu tenho minhas planilhas. Então, voltando à pergunta, a proporção, né? Tem jardins que a gente vai usar bastante e outros a gente vai usar 1 ou 2 árvores para não sombrear demais, né? Principalmente aqui a gente tem um clima muito frio, né? Não, para inverno, não vai botar muita planta perene, né? As plantas caducas, né? Tem uma disciplina que a gente dá no módulo do curso aqui, que é bioclimatismo, né? Que é como usar a vegetação para climatizar as residências. Daí entra paredes verdes, entra telhados verdes. Então, assim, essa pergunta depende um curso inteiro para dar, né? E te responder, né? Sim. Vamos respondendo. Tem uma receita pronta, né? Não. Mais alguém? Olhando no chat, não tem mais nenhum. Uma pergunta, um comentário? Posso falar de física quântica, mas me dá umas 2 horas. Aí. Nossa, mas daí a gente vai querer fazer outro encontro. Vamos precisar de outro encontro para falar aqui. Não, mas não é a minha especialidade. Estou vendendo um peixe, hein? A gente gosta muito de falar de tudo aqui. Isso aqui a gente gosta de falar de diversos assuntos, né? Então, a gente tem... gosta de saber de muitas coisas, então... Aí. Gente, todo mundo quietinho? Eu estou quieto. O assunto pesou Falar um alguma pouco, coisa não? sobre Bulemax. Aqui a gente tem, né, o espaço lindo do Bulemax. E aí, quando eu penso também nas exóticas, quantas plantas ele trouxe também de fora e levou daqui para fora e fez esse intercâmbio todo. O que você acha aí do trabalho dele? O que você conhece? O que você acrescenta? O que você critica? Não, ele é um super exemplo, né? Considerado um dos maiores paisagistas do mundo. Ele botou muita arte, né? E já tive amigos ecologistas que criticavam ele, porque às vezes usava exótica, às vezes tal, mas ele fez muita excursão pelo Brasil inteiro em coleta de plantas nativas e manteve, já falecido, né? Tem um viveiro lá na Guaratiba, né? Já visitei lá com plantas nativas do Brasil inteiro, né? E ele foi realmente fantástico, né? Pode, obviamente, ter alguma crítica aqui ou outra, mas é quase irrepreensível, né? Para mim é um grande mestre, né? Não tenha dúvida. Ele tem os ensinamentos que alguns têm até para o livro Neuropaisagismo, né? Entender sobre o tempo, a paisagem. Ele foi quase uma figura fora do tempo, assim, se vamos chamar assim, né? Tão fora do extraordinário que foi, né, na época dele. E isso me lembrou que eu estou armando, né, a pandemia atrapalhou um pouco, um curso com o Carlos Solano, né, que ele vai falar sobre jardim
de cura lá no sítio Burle Marx, né, no Rio de Janeiro. Fique ligado. É o ano que vem, né? Fala pra gente quando vier. Eu não sei se eu vou chegar a minha André. divulgação para vocês, mas depois eu posso um pouco fazer o comercial da escola, dos livros e tal, né? Vai sim. Depois faz o comercial aí pra gente. Eu termino assim, né? Faz o neuromarketing. Isso. Tony, eu tive o prazer de ser apresentada a você pela Bia Rafael lá em Minas, no seminário do Solano. Não sei se você estava lembra. lá? Tá. Aí, quando eu te vi, eu achei que você fosse falar alguma coisa, né? Mesmo que não estivesse na programação, mas não, você foi só fazer uma visita, né? Eu armei com o Carlos Solano por uma próxima, né? Daí a próxima. Ainda não palestrei no congresso dele, mas ele já palestrou em 3 congressos que eu organizei, né? Foram Paisagismo Regenerativo aqui em Nova Petrópolis. Ligação muito forte com ele, por isso eu fui lá, estava de passagem, fui lá dar um abraço, ver qual é que é, de Tiradentes, muito legal também. Sim, foi muito bom. Já que falando no Carlos Solano, ele é o nosso próximo palestrante de novembro, que quem está organizando é a Andréia. Então, me mande divulgação aí para eu interagir. Não, Sandra, você está enganada, não é o Carlos Solano que vai palestrar. Não é o Carlos Solano. É o Flávio Duarte que vai falar sobre... Ele estava lá também. Estava lá também. Mas nada impede da gente fazer um convite para o Solano também, né? O Fábio Duarte, né? Bioconstelar, né? Isso, Flávio. Tem uma constelação e harmonização de ambientes, da Bioconstelar. Estava com uma coisa na cabeça, me enganei. O universo está chamando, vai que ele vem. Sim. Aí, ó, né? Amanhã o Carlos Solano também, na próxima. Inicialmente eu estava conversando com Sandra e a Ive a respeito do clima aqui no Ceará, né? Eu moro aqui em Fortaleza e em 30 minutos eu estou ali na Serra. Já é um bioclima totalmente diferente e, de repente, acho que uns 40 minutos eu já consigo entrar no início do sertão, onde eu vou ter um outro tipo de vegetação, que são as cactáceas, né? Uma paisagem mais rasteira, e eu já partindo para um outro lado, de repente já estou em praia. Quer dizer, são 3 bioclimas diferentes, né? E eu acho muito legal essa vivência, né? Essa diversidade, como você falou. Sortudo. Uma coisa, vale a pena um conceito que eu também aprendi, o de separatividade. Mas o que é o contrário de separatividade, né? Eu tenho um amigo também da geobiologia, que é um dos expoentes da geobiologia, a gente troca muito figurinha, é o Alan, né? Ele já organizou congressos de geobiologia, conheci o Flávio Duarte nos congressos dele lá em Minas, e a gente fala assim, o E versus o OU. Vai lá. Esse é um conceito bastante profundo, parece simples, né? É muito profundo até em dias atuais, né? De política, né? É ou, né? A gente não tem a junção do E, que é nós, junto, trabalhar junto e tal. É o ou. Tu é do futebol aquele, tu é a separatividade que tem aquela origem que eu falei de compartimentalizar o nosso conhecimento, botar na caixa e perder a visão holística do todo, né? É importante para vários avanços tecnológicos e tudo mais, ok, né? Mas a gente está sofrendo com isso, né? Não tenha dúvida. E aí existe, como falou Aldemir, do conceitos de ecossistemas, de biomas. Então, tu vai ver nesses 3 locais que você falou, todos estão interagindo, não? Um aqui, outro lá e tal. Todos têm a transição.
que é a junção, o E, né? E aí, num jardim que você está num dos locais, tu pode usar a maioria das plantas daquele bioma, mas pega um pouco das plantas do outro bioma que está ali perto, que elas estão interagindo, tal, né? E isso, o importante é, como eu falei, bater na tecla da biodiversidade. A natureza age e evolui com a diversidade, né? Então, procure, se você pensar um jardim em cada local desses, pense que não é só planta só daquele local, vai ter as zonas de transição. Entender as zonas de transição é muito importante, né? Margens, a gente pode usar um outro conceito, termo, né? Alguém me ajuda aí, mas acho que deu para explicar, né? Sim. Agora, livre conversação sua. Você é igual a Ana Rita Sacarneiro, ela fala assim, olha, eu posso dar muitas coisas para vocês, agora vocês vão ter que perguntar. Você me lembra, Ana Rita, a gente tem que perguntar para você soltar aí para a gente. Agora, livre conversação, solta o verbo. Mas eu prefiro assim, né? Quem me conhece nos cursos, ao vivo é muito melhor, né? Escolhi não trazer grande imagem e tal, né? Mas é um bate-papo, né? Não é uma aula exatamente, né? Não sei se acho que está no tempo certo, assim, da gente encerrar, fazer meu neuromental, né? Tá tranquilo, a gente já está aqui há 1h22. Olha, a gente nem vê o tempo passar. Legal. Nem vê o tempo passar. Pode ir? Bom, fica o convite, então, primeiro de conhecer a Nova Petrópolis, a escola, né? Eu tenho a empresa de paisagismo, né? E a escola, são trabalhos concomitantes, correlacionados e tal. E a gente tem curso, um encontro por mês. Normalmente a gente tem um curso básico, que é de meses, né? Que é um fim de semana por mês. Começa em março e termina em novembro. Agora em novembro termina a parte desse ano. E volta e meia a gente tem alguns cursos extras, né? Por exemplo, na parte mais terapêutica, a gente tem o curso de ligar planta, no poder de cura das plantas com óleos essenciais, que é a menina dos óleos, dos óleos. Usar na minha medicina muitos óleos essenciais. E a diversidade na veia, né? Eu tenho na minha caixa lá uns 60, 70 óleos diferentes, né? Bom, e assim por diante. Falando dos cursos, então tem alguns cursos extras, né? Vocês vão ver no site Paisagismo Regenerativo. Tem o Instagram, o meu é Tony32 Barques, ou tem o Instagram que é da escola, é Peraldo Encanto, que é o nome da escola aqui. E que mais? O livro Neuropaisagismo a gente vende pelo site, normalmente não vão encontrar em livrarias, né? A gente manda no correio, bem tranquilo. Isso, vou relançar o livro Paisagismo para Celebrar a Vida, mas era para esse ano, mas eu vou dar adiada aí para o ano que vem. E vai ter mais umas coisinhas que você pode acompanhar de novas publicações aí. Então, e os cursos só presencial? Acho que dado. Antônio, só presencial o curso? Não consegui fazer virtual ainda, só presencial. Agora eu vou fazer igual eu fiz com a Sandra. Eu fiquei atormentando a Sandra até ela fazer um online. E sim, a Ive foi a que me desafiou a dar cursos online, porque eu também só já me... presencial, né? E aí a Ive ficava meio... Porque a Ive mora lá em Orlando, ela é do Neurálgico de Boa, mas está longe, como muitas aqui, né? E ela ficava me cutucando, quando que vai ter online? E aí é um desafio, porque a gente precisa mudar todo o nosso conceito, né? Quando a gente está acostumado no presencial, de repente ir para online, mas
Eu acho que eu ouvi alguém dizendo aqui que não tinha receitas prontas e que era uma base filosófica. Então, a gente pode ter essa base filosófica, não é mesmo? Eu tenho uma montagem num curso de neuropaisagismo, que ele realmente é mais teórico, filosófico, né? Online, mas falta gás, sangue, suor para estruturar melhor, porque lançar assim só por lançar não quero. Né? Então, vamos ver. Meu trabalho, na verdade, o trabalho em paisagismo, de fazer jardins, ele toma muito mais tempo, é o que mais rende também, né? Então, às vezes, a gente não consegue fazer tudo, né? Felizmente. Né? Mas nada é impossível, daqui a pouco está sendo. Vou ficar terceiro. Tony, obrigado aí pela atenção, certo? Foi de muita valia essa exposição aqui, de muito conhecimento. Confesso que eu estava muito curioso, porque você não viu, tinha caído logo no começo. Era um desafio para mim te trazer aqui, consegui, e até porque eu ia levar esse tema do neuropaisagismo para o meu TCC, mas não deu certo, acabei parando na parte só dos sentidos, mas pretendo continuar mais sobre esse assunto. Esclareceu bastante coisa. Muito obrigado. Bom, obrigado pela presença, pessoal. Foi um prazer estar falando aqui, né? Agora com um público bem seleto, questionador, até podiam questionar mais ainda, né? Mas tá bom, acho que tá de bom tamanho, assim, né? Por hoje. Quero estar junto com vocês em alguns outros momentos aí também. Então, boa noite a todos. Câmbio desligando, né? Valeu, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada. Beijo, boa noite, obrigada, bom feriado. Boa noite. Obrigada, bom feriado a todos. Olha, não paga.